Irmãos, o livro de Oséias, nós passamos todo esse livro, desde o capítulo 1 até o capítulo 14, e é um livro em que Deus traz correções a seu povo. Esse povo é o povo do reino de Israel do norte, porque aqui o povo de Deus já tinha se separado, se tornado em dois povos, Judá ao sul e Israel ao norte. E a Bíblia mostra que esse povo, desde que se separou de Judá, se corrompeu demais. A gente já aprendeu muito sobre isso. E o seu primeiro rei, Jeroboão I, ele, como uma estratégia de desviar o povo de Judá para que não perdesse força política, ele fez ali novamente aquilo que o sacerdote Arão fez. Ele fez bezerros de ouro e convenceu o povo a adorar aquele bezerro, dizendo que ali estava o Deus que tinha os tirado da terra do Egito. E o povo caiu no pecado da idolatria através desse homem e nunca mais saiu. A Bíblia diz que desde que Israel se separou de Judá, a idolatria nunca saiu do meio deste povo. E eles começaram adorando o bezerro, depois passaram a adorar Baal, e o pecado deles cresceu de tal forma que Deus, aqui no livro de Oséias, vem mais uma vez trazendo muita correção e também muito chamado ao arrependimento. E Deus vai colocar Oséias, um profeta de Israel, como a figura do próprio Deus, e vai colocar a esposa que ele vai se casar pela ordem do próprio Deus, que a Bíblia diz que ela é uma prostituta. Ela vai ser o retrato do povo de Deus, Israel. Eu vou recapitular um pouco esse livro, como é hoje o último dia, para a gente entender. E Oséias, representando Deus, representa a fidelidade, representa o amor, representa a oportunidade, representa tudo aquilo que Deus nos dá todos os dias. E a sua esposa, o nome dela? Gomer. Eu sempre esqueço o nome dela. Eu confundo o nome dela com o nome dos filhos. E Gomer representa o povo. E ela era uma prostituta, porém não continuou sendo uma prostituta. Oséias tirou ela da vida em que ela vivia, se casou com ela e deu a ela uma vida digna. E ela, depois de casada, a Bíblia diz que ela resolve retornar à sua antiga vida, para mais uma vez estar com os seus amantes e traindo o seu marido. E Deus representa o seu povo, que Deus tirou de uma vida indigna, lá da terra do Egito, que eram escravos, viviam uma vida de sofrimento. Deus tira, faz deles um povo forte, um povo próspero. E Deus diz: e vocês, tendo tudo, viraram as costas para mim e voltaram novamente para o mesmo pecado que eram antes. E por isso, no livro de Oséias, do capítulo 1 até o capítulo 13, Deus vai dizer: por que pecaste, virá sobre ti o castigo, virá sobre ti a destruição. Aqueles em quem vocês confiam, fazendo alianças, esperando que eles os livrem da destruição, eles mesmos vão os destruir. Porque nesse período do livro de Oséias, em que Deus está corrigindo esse povo, eles estão fazendo alianças com dois povos muito fortes da época, que era a Síria, uma potência que iria se tornar mais poderosa do que todo o exército que tinha na terra, e também o Egito, que sempre foi uma potência, nunca deixou de ser. Então Israel está fazendo aliança, achando que esses povos podem livrar os seus inimigos, e ao mesmo tempo adorando a esses deuses, entendendo que esses deuses eram o que davam para ele a prosperidade da terra, a prosperidade dos animais,
a prosperidade de mulheres férteis, porque isso para Israel era uma grande prosperidade, uma mulher que dava filhos. Eles entendiam que esses deuses, estavam prosperando a sua vida. E no livro de Oséias, Deus disse: porque vocês transgrediram, vocês vão se envergonhar, vocês e esses deuses. Aqueles em quem vocês confiam vão persegui-los e vão destruí-los. Vocês morrerão na guerra. São grandes, como é que eu vou dizer assim, grandes ameaças. Mas não é ameaça, é Deus revelando o futuro deste povo. Mas em todos os capítulos, Deus sempre entrava com uma palavra de chamado ao arrependimento. E Deus em todo o livro diz: mas se vocês se arrependerem e voltarem, eu os recebo, eu os perdoo. Não só no livro de Oséias, irmãos, mas todos os profetas de Deus traziam os avisos de Deus. E no meio dos avisos dizia: mas se vocês se arrependerem e voltarem, Deus desviará de vocês a sua ira. E quando chega aqui no capítulo 14, irmãos, acaba como que como um pai amoroso, que no final de todo aquele sermão, vira para o filho e faz a ele promessas futuras, dizendo: se você me ouvir, meu filho, se você não seguir neste caminho, meu filho, no futuro você será assim, no futuro você será assim, eu terei orgulho de ti, as pessoas terão orgulho de ti, você mesmo terá orgulho de ti. É o capítulo 13, irmãos, é as promessas que Deus está dizendo para este povo. Só que essa promessa, nós vamos entrar aqui e ler o capítulo. Essa promessa não vai alcançar a todos. Aleluia. Essa promessa, irmãos, é para aqueles que derem ouvido à voz de Deus. Aleluia, Deus. Existe um chamado individual de Deus e existe um chamado geral de Deus. Às vezes Deus usa o seu profeta e fala para a multidão, e no meio da multidão existe um chamado a cada um que Deus sabe que vai ouvir a sua voz. E cabe a cada um de nós, irmãos, cabe a cada um de nós ouvir a palavra do Senhor, temer a palavra do Senhor, se arrepender dos nossos pecados e sermos um desses que terá um chamado particular. Porque a palavra é para todos, mas todos darão ouvido? Todos ouvirão a voz do Senhor e terão a atitude de mudar de rumo, de vida, de opinião? Todos vão olhar para dentro de si e, como diz o livro de Coríntios, que nós lemos na ceia, julgar-se-á o homem a si mesmo? Porque esse é o objetivo da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem e ela vai como uma flecha no coração do homem. Se ela ali encontrar espaço, ela entra e ela quebra todos os ferrolhos de ferro, ela quebra toda a sujeira, tudo aquilo que impede esse homem de se chegar a Deus. Caindo o pecado por terra, Deus ele pode se aproximar do ser humano. Mas o pecado permanecendo, cumpre aquela palavra que diz: o seu pecado faz divisão entre você e Deus. Eu não sei se vocês se lembram, eu não me lembro exatamente em que década, não sei se foi de 80 ou 90, mas derrubaram o muro de Berlim. A Alemanha era duas Alemanhas, era igual o povo de Deus aqui. Dois países, era um, mas se tornou em dois. E eles construíram um muro dividindo. O povo de cá não podia falar com o povo de lá. Até que um dia eles resolveram, não lembro agora por qual motivo, caiu aquela inimizade por terra. E os próprios moradores derrubaram o muro. E voltaram a ser um só povo. Muitas das vezes nós estamos igual esse povo. Nós de um lado, Deus do outro, e os nossos pecados no meio, nos impedindo
de ter com Deus um relacionamento. Aleluia, Deus. E Deus está chamando, mas cabe a nós derrubar o muro. E esse é o chamado de Deus, irmãos, nesse livro. É um livro que traz palavras muito duras. Porém, irmãos, as palavras não são condenatórias. São palavras de oportunidade. Aleluia. Porque se nos arrependermos, não é promessas. Promessa é coisa boa. Mas essas ameaças de Deus, a Bíblia diz que cai por terra. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de um pecador, antes que ele se arrependa. Aleluia. E viva. Então, irmãos, esse livro é duro. Ele é duro para aqueles que se endurecem. A palavra de Deus para o faraó, na época de Moisés, era a palavra de Deus. A mesma palavra de Deus que nós ouvimos. Deus enviou para faraó. Moisés, diga ao faraó para libertar o meu povo. Era Deus falando. Mas a Bíblia diz que faraó endurecia o seu coração. Então aquela palavra para ele se tornou dura. E aquilo que Deus disse que faria, por ele não amolecer o seu coração e não dar ouvido à voz de Deus, se cumpriu. Deus nunca disse que vai fazer algo com vontade de fazer. Aleluia. Ele diz, olha, vai acontecer algo, se você não se arrepender. Aleluia. Então, irmãos, o capítulo 14 termina de forma diferente de todo o livro. Eu gosto sempre de ler na tradução NVI e na NVT. E eu vou ler aqui na NVT hoje, de novo. Versículo 1 diz assim: volte, ó Israel, para o Senhor, seu Deus, pois seus pecados causaram a sua queda. Foi Deus que derrubou esse povo, irmãos? A Bíblia diz, do que reclama o homem? E aí ela mesmo responde, dos seus próprios pecados. O mundo, as pessoas que gostam de se dizer ateus e sempre lutar e trabalhar contra Deus, costumam dizer assim, morreu um pai de família ali, cadê Deus? Cadê Deus? Morreu uma criança, cadê Deus? Perguntaram, eu ouvi um relato, perguntaram para a filha daquele grande pregador Billy Graham. Não me lembro, não sei se eu vou falar exatamente como foi. Mas perguntaram para ela, escuta, onde é que estava Deus quando aquele assassino entrou na escola e matou aquele monte de criança? A resposta: vocês proibiram as orações na escola. Vocês proibiram a leitura da Bíblia na escola. Vocês proibiram falar de Jesus na escola. Aleluia, Deus. Vocês mandaram Deus embora da escola. O ladrão entrou lá, o bandido, fez o que fez. Agora vocês querem Deus dentro da escola? É nós que expulsamos Deus da nossa vida. E quando vem um perigo, nós dizemos, Deus. Mas que Deus nós estamos chamando? Aleluia, Pai. Porque quando Ele quer ter um relacionamento com nós não queremos. Oh, aleluia. Não, me deixe em paz. Eu quero ter liberdade. Eu quero ter a minha vida. Eu quero fazer as coisas que eu quero fazer. Deus diz, vai. Mas quando vem um perigo, nós dizemos, Deus, Ele diz, olha, eu estou longe. Faz tempo que eu não estou andando contigo. Está entendendo? Nós reclamamos. Mas a nossa reclamação, a Bíblia diz que é dos nossos próprios pecados. E aqui diz exatamente isso. O que causou a queda desse povo foram os pecados deles. Versículo 2 diz, tragam suas confissões e voltam para o Senhor. Digam-lhe, perdoe nossos pecados e receba-nos com bondade, para que possamos oferecer-te nossos louvores. Deus está dizendo para o seu povo, o que o seu povo deve fazer para receber de Deus a sua misericórdia. Tragam as suas
confissões. O que é confissão, irmãos? Só pode se confessar quem se declara culpado. Só quem pode convencer o homem do pecado é o quê? A palavra de Deus e o Espírito Santo que trabalha através da palavra de Deus. E Deus está dizendo: você quer receber a minha misericórdia? Se confesse. Aleluia, Deus. Se declare culpado. E depois, digam-lhes, perdoe nossos pecados e recebe-nos com bondade. Irmãos, quem depende de Deus somos nós. E às vezes nós queremos colocar Deus na parede. Se o Senhor não fizer, não sirvo. Não vou, não faço. Como se Deus deixaria de existir se nós não pudéssemos louvá-lo. Aleluia, Deus. Deus está dizendo aqui, olha, digam isso, arrependam-se, depois venham e digam isso, nos receba. É um pedido, irmãos, não é uma ordem. Quem somos nós para querer contender com o Senhor nosso Deus? Oh, aleluia. E Ele está chamando. Essas palavras não são duras. Ele está dando o conselho, o que se deve fazer. Mas para fazer isso, irmãos, é necessário no nosso coração, primeiro, nos arrepender. Você já viu alguém que não se arrepende pedir perdão? Existem pessoas, irmãos, que ele até finge, porque às vezes existe algum benefício em fazer esse ato, para reatar uma aliança. Os países estão aí, vocês estão vendo as guerras políticas. Ao mesmo tempo que o cidadão está sentado com um aqui, fazendo um acordo, no dia seguinte eles estão quebrando o acordo, porque o acordo com o outro é melhor. Mas para com Deus não tem esse negócio. Não existe ninguém melhor do que Deus. Glória. Você não faz um acordo com Deus e acha algo melhor. Deus é o único, irmãos. Aleluia. Deus é a única solução para os nossos problemas. E olha que nós não devemos servir a Deus em busca de soluções de problemas, porque não é o que a Bíblia ensina. Nós devemos louvá-lo e adorá-lo, porque Ele é Deus. E diz aqui, o versículo 2 ainda, para que possamos oferecer os nossos louvores. Irmãos, nem adianta a gente oferecer louvor a Deus se não temos o coração arrependido. Primeiro, se confessar, é o que diz o versículo. Depois venha e peça permissão para entrar na presença de Deus. E depois ofereça louvor. Aleluia. Glória. É aquilo, irmãos, que hoje nós não vemos mais, que é reverência. É o que Deus está mandando aqui. Reverência era um bom costume, não é verdade? As crianças tinham mais reverência. Os jovens tinham mais reverência. Tanto na casa de Deus, como dentro da sua própria casa. Né? Mas a irreverência tomou conta de todos. E hoje, muitas das vezes, nem na presença de Deus conseguimos ter a reverência que Ele merece. O versículo 3 diz: a Síria não pode nos salvar. Olha, irmão, isso daqui, Deus está dizendo que é a declaração do seu próprio povo, daqueles que ouvem a sua voz, daqueles que reconhecem que Ele é Deus. É o que vem no seu coração, no entendimento. E olha o que diz: a Síria não pode nos salvar, nossos cavalos de guerra também não. Isso daqui é a declaração, irmãos, de alguém que entende que ele depende de Deus. Quando nós entendemos que dependemos de Deus, nós olhamos para aquilo que nós achamos que pode nos garantir alguma coisa, falamos: a nossa segurança não vem daqui. O trabalho que eu estou trabalhando, ou aquilo que eu estou fazendo, que está dando muito lucro,
isso não me garante nada. Eles estão dizendo aqui que a Síria, que era o país em que eles estavam fazendo acordos para ter segurança, quem reconhece a palavra de Deus, reconhece o quê? Que a Síria não pode salvar. Irmãos, é uma coisa tão boa quando o servo de Deus, a serva de Deus, a igreja, entende que depende de Deus. Quando nós entendemos, irmãos, eu dependo de Deus. Meu Deus, tira um peso das nossas costas. Tira um peso, porque nós todos aqui temos filhos, né? Tirando a Júlia. E o Yuri. O restante todos têm filho aqui? Todos têm? Amém? Agora talvez alguns adultos, né, já tenham as suas preocupações. Mas quem tem filho adulto talvez já tenha um neto. A minha pergunta é, se você chegar no Pedrinho e no Léo, falar, Léo, rapaz, as coisas estão difíceis por aqui, olha, rapaz, a situação está difícil, o país está assim, o país... Eles vão terminar a brincadeira e falar, pai, eu posso ir ali brincar com o Léo? O Pedrinho? Pai, tem café aí para a gente tomar? Tem pão? Irmãos, eles não estão esquentando a cabeça. Sabe por quê? Eles têm uma tranquilidade. Eles dependem de vocês. Os filhos dependem de nós. Verdade. E eles estão tranquilos. Você já viu criança andando com roupinha que às vezes não está muito novinha e triste? Você já viu? Não. Não estão preocupados, irmãos. E são muito felizes. Oh, aleluia. Se a criança reclamar de fome, à tarde você pegar uma farinha de trigo, um leite, não precisa ter ovo nem nada, mexe lá com açúcar, deixa docinho para ele, faz um bolinho de chuva, faz um chazinho, um suquinho, do mais barato que for, põe na mesa lá e eles fazem a festa. Estão tranquilos. Aleluia. Eles têm um entendimento que eles dependem dos pais. Ou melhor, eles nem entendimento têm. Então, irmãos, quando nós entendemos, irmãos, que dependemos de Deus, é Deus que nos guarda, é Deus que nos garante o pão, o alimento, a veste, o trabalho. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós somos mais felizes. Nós depositamos aos pés do Senhor as nossas ansiedades. Esse povo estava se perdendo porque estava querendo garantir a sua segurança, fazendo acordos, oferecendo sacrifício a deuses que prometiam coisas que não existiam, falsas promessas. E Deus aqui está dizendo, irmãos, que se esse povo primeiro entender a palavra de Deus, se arrepender, se achegar aos pés do Senhor e dar a Deus louvores, e louvores de adoração, Deus, irmãos, irá fazer desse povo um povo forte. Enquanto você achar, irmãos, que alguém pode te salvar, você estará sendo perdido. Enquanto você achar que a empresa que você trabalha é a sua segurança, você sempre vai ficar sem sono, preocupado. Assim é a vida de alguém, irmãos, que não consegue confiar no Senhor. A Síria não pode nos salvar. Nossos cavalos de guerra também não. Nunca mais diremos aí aos ídolos que fizemos: vocês são nossos deuses. Somente em ti os órfãos encontram misericórdia. Sabe quem são os órfãos, irmãos? Eu perguntei aqui da preocupação dos filhos de vocês. Os órfãos, irmãos, é mais ainda difícil do que um filho, porque ele não tem um pai. O pai, se possível, e eu vou dizer que 99%, não vou dizer 100%, porque tem filho que tem pai que nem sequer liga para o filho, mas quem é pai, ele fica com fome e alimenta o filho. Ele fica descalço e calça o filho. Ele veste a roupa mais simples que tiver e veste o filho.
Mas o órfão, Aleluia, Deus. quem veste o órfão, irmãos? Aleluia. Quem se preocupa com o órfão? Você já viu alguém perdendo o sono porque está preocupado porque tem um órfão? Porque o que tem no mundo, muito, é órfão. Você já viu alguém perdendo o sono? Triste, chorando, preocupado com algum órfão? Você já viu? Aleluia. Mas ele está dizendo aqui, irmãos, que Deus, o nosso Deus, ele sim. Ele diz aqui, Aleluia. pois, diz aqui, somente em ti os órfãos encontram misericórdia. Somente em Deus Glória. os órfãos encontram misericórdia. Deus, irmãos, é aquele que tem misericórdia de todos, Glória, Jesus. principalmente dos mais fracos, aqueles que não têm a quem recorrer. E nós, irmãos, muitas das vezes deveríamos ter um sentimento de órfão perante Deus, ou seja, toda a dependência da nossa vida deveria estar depositada aos pés do Senhor. Aleluia. Toda. Porque se tem uma coisa que nos aflige, irmãos, é a preocupação com o amanhã. Tem gente que é tão angustiado com o amanhã, que ele compra alguma coisa em 10 parcelas, para 10 meses, e ele quer pagar tudo no primeiro mês. Uma ansiedade que não faz nem sequer sentido. Aleluia, Deus. Uma pandemia aparece e o povo corre para o mercado, sem se preocupar com o seu próximo. E quem tem mais quer comprar tudo que tem no mercado, para garantir o seu. E o que tem pouco, não tem nenhuma garantia. E muitos desses, crentes, Aleluia, Jesus. pregando que confia no Senhor, mas confia mesmo. Aleluia, Deus. Confia no Senhor? Versículo 4 diz, versículo 4: então eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. Deus está sempre de braços abertos. Todo o livro de Oséias é Deus dizendo: vocês pecaram e por isso serão destruídos. O último capítulo do livro, Deus está dizendo: voltem para mim. A ira de Deus desaparecerá no sentido de que eu não vou fazer mais nada. Aleluia, Deus. Glória. A única coisa que Deus quer de nós, irmãos, é que nós reconheçamos que dependemos dEle. E todos nós temos muita dificuldade de depender de Deus. Muita. Eu estou pegando aqui, irmãos, e eu estou aqui meditando na minha própria vida. Por isso que eu estou parando. Estou rebobinando aqui algumas coisas e falando: opa, rapaz, se liga aí. Aleluia. Serei para Israel como um orvalho refrescante. Israel florescerá como lírio, lançará raízes profundas no solo, como os cedros do Líbano. Olha, irmãos, são promessas de que aqueles que se voltam para o Senhor, irmãos, se tornam fortes. Deus honra o seu povo que confia nele. Toda vez, irmãos, que nós que dizemos que somos servos de Deus, abandonamos o nosso Deus e confiamos na força do nosso braço,
Sofremos. O rei Ezequias foi um grande rei. Mas chegou um momento da sua vida que ele se tornou poderoso e ficou meio inchado. Ficou meio inchado achando que era alguma coisa. E achou que poderia fazer política para... A Babilônia foi lá visitar eles, mostrou tudo, se exibiu. Sabe? Fez uma exibição de todo o seu poder, tudo que tinha. Que não era dele, irmãos. Aleluia. Ele era apenas um instrumento de Deus. E aí o profeta Isaías fala para ele: escuta, o que você fez? Quem é esse povo? Veio da Babilônia. E o que você fez? Eu mostrei tudo que tinha aqui. Tudo. Não deixei de mostrar nada. Porque quando a gente quer se exibir, irmãos, a gente tira até os pratos do armário para botar lá para todo mundo ver. Olha aí, tudo que eu tenho, que eu conquistei. Toda vez que alguém faz isso, Deus vai lá e humilha ele. Aleluia. Deus disse para Nabucodonosor: Nabucodonosor, baixa a tua bola. Você é esse cara aí porque eu te escolhi para ser a vara que vai corrigir o meu povo. Não se exibe não. Ele baixou a bola um pouquinho, mas se esqueceu. E depois vai lá e se incha de novo. E diz o quê? Está aí a grande Babilônia, que eu construí para a minha glória. Pronto. Deus falou: glória nenhuma você vai ter. Ezequias, porque se inchou um pouquinho, achou que estava seguro, Deus enviou, irmãos, esse mesmo império assírio, enviou lá na porta do reino dele. E sabe o que o chefe do exército disse? Falou: foi Deus que me mandou aqui. E ele não vai livrar vocês da minha mão, não. O inimigo, irmãos, quando ele tem de Deus aval, certo? Quando o inimigo tem de Deus aval, o que é aval? Permissão. Ele vem sim, irmãos, esfrega o dedo na nossa cara e fala: Deus não vai te livrar não, foi ele que me mandou aqui. Você não abandonou ele? Quando Deus permitiu que o diabo fosse até Jó e o perseguisse, o que foi que Jó escapou? Somente a vida. Porque isso Deus disse: nisso você não toca. Oh, aleluia, Deus. E o rei Ezequias achou que ele era alguma coisa. Aí ele foi se humilhar, irmãos. Aí ele pegou a carta que o rei lá da Síria, do chefe do exército, mandou, pegou a carta, foi lá, botou debaixo do joelho e foi lá com a cara no pó. Aleluia, Deus. E aí vem o profeta e diz assim: olha, fica tranquilo, do jeito que ele veio, ele vai. Ele não vai entrar aqui não. Mas por que eles não entraram? Foi porque Ezequias tinha um exército forte? Porque ele tinha grandes estratégias? Não, irmãos. Quando nós abandonamos o nosso Deus, irmãos, o nosso inimigo bate na nossa porta e fala para nós: eu vi porque ele me mandou. E se o inimigo não vir, quem sofre é ele, porque até ele tem que obedecer a Deus. Aleluia. Então Deus está dizendo, irmãos: volte para mim. Oh, Deus querido. Por quê? Porque a vontade de Deus é fazer isso aqui, irmãos. Fazer de nós, aqui diz: serei para Israel como orvalho refrescante. Eu tenho pedalado, né? Não nesse frio, irmãos. Esse frio não está dando, não, porque está difícil. Mas quando está mais quentinho é gostoso. E de manhã, irmãos, aquele cheiro assim de mato verde é bom demais. Não tem coisa melhor assim de respirar do que o ar da manhã. E é o que Deus está dizendo: eu vou ser para esse povo orvalho. Aleluia. Versículo 6 diz: seus ramos
se estenderão como belas oliveiras, perfumados como os cedros do Líbano. Vamos, são promessas. Deus tem grandes coisas a fazer na minha e na sua vida. O problema é que nós ficamos pedindo Ele de fazer. Versículo 7 diz: meu povo viverá novamente à minha sombra, crescerá como o trigo e florescerá como a oliveira, seu aroma será agradável como a dos vinhos do Líbano. Não é promessa boa, irmãos? Não é promessa de honra? Aroma agradável, irmãos, é coisa que você gosta de cheirar. Esses dias eu estava subindo, não me lembro se eu estava de bicicleta, eu sei que passou um cidadão, de longe, irmãos, eu quase que tenho uma vertigem em cima da bicicleta, acho que eu estava na bicicleta, que eu perdi o fôlego de continuar pedalando, porque eu não conseguia respirar, porque estava ardido o negócio. Sangue de Jesus tem poder. Eu falei, sai dele, Satanás. Irmãos, cheiro de coisas boas, é coisas agradáveis. Deus diz aqui e compara esse negócio com os vinhos do Líbano. Eu acredito que na época aqui deveria ser como hoje dizer um vinho francês, né? É os franceses que falam que diz que os vinhos são bons, né? Um vinho francês, coisa que só quem tem muito cacife que toma, porque diz que custa muito caro umas garrafas dessas aí, né? Coisa boa, irmãos. Deus quer fazer do seu povo, irmãos, um povo honrado. Honrado, que anda de cabeça erguida, abençoado. Que quem olha diga, olha, como disse a mulher lá sobre o profeta. Ali vai um homem de Deus, uma pessoa abençoada por Deus. Deus é na vida daquele, Deus é na vida daquela. Porque quando Deus faz isso na nossa vida, quem é honrado? É Deus, irmãos. É por isso que quando Deus rejeitou Saul, ele disse para Samuel: Samuel, esquece Saul, que eu já o rejeitei. E já tenho escolhido um rei que faça a minha vontade. Por quê? Porque o nome de Deus seria honrado por aquele que o obedecesse. Quando nós obedecemos a Deus, nós damos oportunidade de Deus trabalhar em nossa vida e o seu nome ser glorificado. Só que nós queremos fazer isso com a nossa própria força. E isso não vai dar certo. Sabe por que não vai dar certo? Quando eu faço algo pela minha capacidade, essa honra é minha. Certo? Abraão, quando a sua esposa Sara morreu, ele foi até um povo da região onde ele estava peregrinando e falou: olha, me vende aquela sepultura para eu sepultar a minha esposa. Eles disseram: não, de maneira nenhuma, que isso, a terra está aí, pegue, imagina, não vou te cobrar nada. O que a Bíblia diz que Abraão falou? Não, para que ninguém diga o quê? Foi para eles ou foi para o rei de Sodoma? Estou confundindo aqui. Foi para eles? Sim, mas Abraão disse: eu estou confundindo se foi para o rei de Sodoma, depois daquela guerra, ou foi para esse povo. Mas ele disse: não, de maneira nenhuma. Para quê? Para que ninguém diga lá no futuro que enriqueceu a Abraão. Quando nós queremos fazer aquilo que Deus quer fazer, nós estamos querendo roubar de Deus a glória. Aí alguém vai dizer depois: rapaz, aquele camarada é capaz. Aquela pessoa ali é muito capaz. Você viu o que ele fez? Mas quando olham para nós, irmãos, diz: rapaz, aquele camarada é incapaz. Mas você viu o que aconteceu na vida dele? Você viu o que Deus fez na vida dele? Quem é que releva a glória? É Deus, irmãos. O pastor Cláudio diz que quando Davi chegou lá no arraial, que viu o Golias,
E o pastor Cláudio Duarte diz assim: Deus chamou Davi para ser rei, nada de guerra, nada de negócio de ser guerrilheiro. Mas diz que ele chegou lá e falou assim: você vem com lança, com espada, com escudo, mas eu vou até você em nome do Deus dos exércitos. O pastor Cláudio Duarte diz assim que chegaram para Deus e falaram assim: peraí, você viu o que ele falou? Ele botou seu nome no negócio. Aleluia. E agora? Se ele vai no seu nome, ele está dizendo que ele mesmo não pode. E se ele foi perder, então quer dizer que você não podia. Quando nós colocamos Deus na frente, irmãos, é a honra de Deus. É para a glória de Deus. Nós dizemos: Senhor, eu não posso, mas tu pode. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Glória. Aleluia. Eu me lembro quando eu entrei naquela empresa, que eu trabalhei muitos anos, e eu não tinha nem terminado o curso. E Deus abriu a porta de trabalho lá. A pessoa que trabalhava lá estava indo embora. 3 dias foi embora e me largou lá. Era coisas muito difíceis para fazer, irmãos. E eu não tinha experiência. Eu pegava a foto da roupa, olhava para ela, falava: sangue de Jesus, quem foi que fez um negócio desse? Meu Deus. Aí eu entrava para o banheiro, colocava a foto no chão, me ajoelhava, o povo do lado de fora trabalhando, e eu dentro do banheiro orando. Senhor, essa era a minha oração. O Senhor sabe que eu não sei. O Senhor sabe que eu não consigo. Mas me ajuda a entender isso daqui, Senhor. Irmãos, eu fiquei lá. Eu saí de lá por teimosia aí, porque Deus me tirou, porque o homem não queria. Deus me capacitou, eu não tinha capacidade nenhuma. Eu nem me encaixava no meio daquele povo, que era um povo tudo meio cheio de milindragem, aquelas coisas, cheio de estilista, um monte de gente, né, que joga do outro lado. E era uma frescura, irmãos, e eles queriam que eu era também, e eu era meio brucutu no meio deles. Esse cara não combina aqui. Mas eu falei: foi Deus que me pôs, eu vou ficar aqui. Quando eu cheguei lá, olha assim: esse camarada aí de que time ele joga? Rapaz, me respeita. Oxi, sou casado, tenho filho e sou crente. Rapaz, quem foi que falou para você fazer essas coisas? Quem te ensinou a fazer isso? Você faz roupa? Mas você sabe costurar? Sei. E você faz a modelagem? Eu entrei aqui para fazer isso. Rapaz, é só Deus que faz essas coisas. Oh, aleluia, verdade. Então a glória é minha? A capacidade é minha? A capacidade do que você faz é sua? Porque se for sua, você não vai longe. Eu sinto te dizer. Se a capacidade for sua, você vai logo ali e para. Mas se a capacidade vem de Deus, olha, prepara as pernas, porque você vai longe. Aleluia. É isso, irmãos. É Deus, não é nós. Verdade, Jesus. E o versículo 8 diz: ó Israel, fique longe dos ídolos. Mas é um conselho. Fique longe daquelas coisas que te enganam, das idolatrias. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Olha, irmãos, não é uma palavra de amor, aquela coisa de carinho, um pai sentado na beira da cama, que acabou de corrigir o filho e fala: agora vamos conversar, filho. Vamos mudar essa vida? Vamos pensar no futuro? Olha as suas teimosias, a sua desobediência, o que te levou. O pai não gosta de fazer isso, o pai não gosta de te corrigir. Sabe aquela conversa que pai tem com o filho? Para tentar mudar a mente dele, para que não precise ficar sendo corrigido e sofrendo. É isso aqui, irmãos. Deus diz: Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Sou como uma árvore sempre verde. Não sei se vocês já viram árvore seca. É triste, né? Não é mesmo? Tem uma aparência meio sombria, coisa, né? Árvore seca, sem folhagem. Parece que ela está morta. Mas Deus diz aqui que ele é uma árvore sempre verde. Todos os seus frutos vêm de mim. Olha, irmãos.
tudo que fazemos, tudo que sai das nossas mãos, e a Bíblia diz que tudo que colocarmos na nossa mão será abençoado, quando nos voltarmos para o Senhor. Porque todos os frutos que saem de nós, não vêm de nós, vêm de Deus. Quem for sábio, aí termina, irmãos, o último versículo, olha que interessante. Olha o último versículo. Quem for sábio, entenda essas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são retos, e neles andam os justos. Quem é justo? Nós em nós mesmos não temos justiça nenhuma. Mas a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos justifica e nos santifica para podermos ter com Deus um relacionamento. E ele termina dizendo: mas nesses mesmos caminhos os pecadores tropeçam e caem. Ali diz diferente, né? Os caminhos do Senhor são justos, e os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, que nos salvou do pecado, a Bíblia diz que ele é uma pedra angular, uma pedra de esquina, uma pedra fundamental, que segura toda a estrutura de um edifício. É Jesus. Mas a mesma Bíblia que diz que ele é uma pedra fundamental, uma pedra angular, uma pedra de esquina, que traz sustentação a um edifício, a mesma Bíblia diz que ele também pode ser uma pedra de tropeço. E a Bíblia diz que aquele a quem essa pedra cair em cima será destruído. O que quer dizer isso, irmãos? A palavra de Deus, ela pode fazer duas coisas na nossa Bíblia. Ela pode amolecer nosso coração, a gente receber, ser transformado e se chegar para perto desse Deus. Mas essa mesma palavra, ela pode vir ao nosso coração, não encontrar espaço, endurecer o nosso coração e nos afastar de Deus. Eu me lembro quando eu era criança, hoje em dia não vejo mais as crianças brincando com isso. Mas o ímã, quando quebra, ele se junta de novo, né? Só que o ímã tem uma coisa muito interessante. Quando ele está do lado avesso, é o mesmo ímã, é a mesma pedra. Nele, naquele pedaço de metal que tem ali, nele está a mesma composição. Porém, quando você vira ele o contrário, ele não encosta no outro, por mais que você faça força. Ou seja, de um lado une, do outro espalha. A palavra de Deus, que é o que diz aqui, os caminhos do Senhor são justos. Justos andam nele, mas os rebeldes nele tropeçam. Para uns, bênção. Para outros, maldição. Mas é a mesma palavra. Então como é que funciona isso? Funciona quando a Bíblia diz: olha, se o Senhor bater na porta do teu coração, tu abrir a porta, ele entra, aleluia, ceia contigo, faz festa contigo, muda a sua vida. Porém, se esse mesmo Senhor bater na porta do seu coração, tu não abrir a porta, ele não entra. Na tua casa não vai ter festa, não vai ter ceia. Aleluia, Deus. E o pior de tudo, naquele grande dia, a Bíblia diz que será separado os salvos para um lado e os perdidos para outro. Os salvos descansarão e gozarão da vida eterna, enquanto os perdidos serão lançados com o anticristo, falso profeta e o inferno no lago de fogo, aonde diz a Bíblia que lá o bicho não morre, aleluia, o fogo não apaga e a dor não tem fim. Glória. Aleluia. Essa é a palavra de Deus, irmãos.
Ela é uma oportunidade. Cabe a cada um de nós, porque ela vem ao nosso encontro. Cabe a cada um de nós pegar essa palavra, guardar, analisar. Volta ali um pouquinho. Deixa eu ver aqui. É esse mesmo versículo 9. Quem é sábio? É uma pergunta. Quem é sábio? Aquele que considera essas coisas. O que é considerar? Aquele que vai pegar essas palavras e analisar. Mastigar ela. Esse é sábio. Quem tem discernimento? Quem consegue analisar e discernir essas coisas? Eu estou certo? Eu não estou certo? Eu estou correto? Eu estou fazendo correto? Eu não estou fazendo correto? Se você tiver discernimento, vai analisar, e uma vez que você tiver entendimento e perceber, falar, opa, peraí, está errado, o que cabe a cada um de nós? O que a Bíblia diz que nós devemos fazer? Nos converter. Sabe o que significa converter? Significa mudança de direção. Se eu estou indo para cá e eu percebo que está errado, se eu tenho um entendimento, eu vou continuar andando aqui? Não, irmãos. Eu fico muito irritado quando eu estou andando e o GPS fala, entra aqui. Aí você entra, aí ele diz, agora retorna e volta. Não era lá. Você fala, não é possível, não vou ir nessa rua, não é aqui. Eu deveria estar lá, mas eu estou aqui. Se você tem discernimento, você faz o quê? Dá meia volta e volta para o caminho que é o certo. Porque caminhar em vão, irmãos, não vai adiantar nada. Então quem tem entendimento, quem tem discernimento, aquele que compreende os caminhos do Senhor, esses consideram tudo que Deus disse. E depois vai analisar, vai sentar, vai fazer com Deus um concerto e vai se voltar para o Senhor. E Ele vai o abençoar. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplaudam o Senhor, irmão. Jesus está aqui falando conosco. Com glória. Estão de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor por esta noite de ensino. Quando o pastor Gessé falou que hoje era o último dia, irmãos, é o último capítulo, viu? Não é o último dia de ensino, não.